eu ainda queria recuperar aqui a questão do Ivanovic e do Pavlidis. Tu há pouco falaste de se seria uma mensagem para o Pavlidis. E eu concordo muito com o Carlos. Era um dos soundbites que eu queria trazer. O Carlos matou-me ao fim de 7 minutos. Que era a questão de... Ele perguntou, hein? Não, é verdade. Não, tu foste logo lá. Não me deste a questão indicação. do agir e do reagir por parte do José Mourinho em relação às substituições. Eu também acho que José Mourinho não foi... José Mourinho no fim foi feliz, obviamente, ganhou o jogo, mas eu não acho que ele tenha estado propriamente bem nos timings das substituições, e percebia-se, sobretudo a partir do momento em que o Sporting... O Benfica entra bem na segunda parte, mas o Sporting pouco depois tem a bola ao poste, e nas duas substituições, ali à volta dos 60 minutos, o Sporting ganha a superioridade total do jogo, instala-se no meio campo contrário, e já se notava que o Benfica precisava de mexer. Curiosamente, o José Mourinho fala na conferência de imprensa que diz que o que estava a pensar era colocar o Bá e dar maior liberdade ao Dedić para ele aproveitar o flanco e fechar como quinto homem. E, portanto, estava aqui a ver uma passividade por parte de José Mourinho que eu diria que lhe poderia perfeitamente ter corrido mal. Correu-lhe mal antes de fazer essa substituição, e ele depois reagiu ao 1-1. E aí, ok, o 1-1 não servia para ninguém e, portanto, ele esteve bem, mas no fundo aquelas eram substituições básicas, e sobretudo o Pavlidis eu acho que teria feito falta mais cedo. Mas o que eu queria referir em relação a Pavlidis é: eu não consigo entender o que é que mudou em relação a Pavlidis e sobretudo em relação a Ivanovic. Porque numa altura de grande sobrecarga do Benfica, e obviamente o Ivanovic não é um jogador semelhante a Pavlidis, mas há em determinadas circunstâncias, em determinados jogos, e com a sobrecarga que o Benfica teve em boa parte da época, sobretudo em janeiro, fevereiro, Real Madrid, aquele eclipse que houve em relação a Ivanovic, em que todos já estaríamos a pensar, ok, o Ivanovic foi arriscado por José Mourinho, o Ivanovic se calhar não sai porque já jogou por 2 clubes este ano. O que é que mudou para agora Ivanovic, como a determinada altura da primeira volta foi titular de repente contra o Nápoles? Ok, tem a ver com estratégia, mas se tu não contas com um jogador, não o colocas a titular, e neste caso eu acho que José Mourinho conta com o jogador, demonstra que conta com o jogador. Eu pergunto, porque é que Ivanovic não foi utilizado, por exemplo, a meio dos 2 jogos consecutivos europeus que o Benfica teve? Porque eu fui ver, e entre a derrota em Turim e o jogo determinante contra o Real Madrid, que o Benfica depois até acaba por ganhar, o Benfica recebe o Estrela da Amadora. Quem joga é Pavlidis e faz 80 minutos. E Ivanovic não sai do banco. Entrou o Anísio, não foi? Exato. Depois, a meio do play-off, o Benfica perde em casa contra o Real Madrid, recebe o Aves, e o Ivanovic faz 10 minutos no fim, o Pavlidis joga 80 minutos. E eu penso, ok, se calhar uma parte da explicação para a quebra do Pavlidis, não acho que seja a única, acho que também o casamento com o Rafa foi difícil para Pavlidis, mas acima de tudo esta gestão se calhar faz com que haja um Pavlidis completamente desgastado nesta altura. E nós até podemos fazer quase um paralelismo com o Luís Soares. O facto de eles terem andado com muita sobrecarga, são 2 jogadores que eu acho que são bastante bons para o nível que nós temos, mas esta sobrecarga agora está-se a refletir. O Luís Soares foi por necessidade, porque não havia Ioannidis e ele se calhar teve que jogar mais do que Rui Borges imaginaria. O Pavlidis, ou há alguma coisa aqui mal explicada em relação a Ivanovic, ou então não consigo bem entender que gestão é que José Mourinho quis fazer com o Ivanovic, que agora, depois do golo miraculoso em Arouca, que era outro jogo que o Benfica esteve quase a não ganhar, de repente passa a contar e de repente aparece a titular num jogo contra o Sporting. Enfim, Mourinho fico aqui um bocadinho por Mourinho, olhando para a carreira dele, questão. tem muito isto, não é? Às vezes os jogadores desaparecem e depois aparecem e nunca sabemos muito bem ao certo o que é que acontece. Procura o golpe de asa, não é? O Mourinho gosta dessas Procura o coisas. golpe de asa Mas esta questão é relevante, não é? O que é que mudou? Mas eu acho que a questão que tu tens de colocar neste enquadramento do que o Luís dizia tem muito a ver com o perfil de jogador que tu escolhes para a posição quando fazes um plantel. Quem escolhe Ivanovic tem que pensar em Ivanovic como complementar a Pavlidis e não como alternativa a Pavlidis. E este é que é o problema de partida, ou seja,
Tu tens um ponta de lança de um perfil que, se meteres o outro, vais ter que jogar de uma maneira completamente diferente, porque um não te dá os tais movimentos de apoio, dá-te movimentos à profundidade, o outro é mais completo a ligar, um não liga por natureza, e portanto, se calhar, por isso é que os plantéis têm 3 pontas de lança, pelo menos, para teres 2 que têm a ver mais com o teu jogar, aquilo que tu queres jogar, e teres um que depois está alguma coisa diferente. Pode ser um Pinheiro, para usar uma expressão recorrente do futebol, não é? Pode ser um jogador mais explosivo, mais rápido para o contra-ataque, podes ter de facto um perfil alternativo ao que tens como primeira opção. Não pode ser muito contrastante, porque quando é muito contrastante, e agora independentemente de num momento ou noutro poder ter jogado, e eu concordo, quando é muito contrastante é mais difícil fazer essa gestão. Ou seja, quando nós falamos e elogiamos muito a gestão do Porto, por exemplo, é evidente, pegando aqui no exemplo óbvio, que Fofana te veio dar uma capacidade de teres uma rotação entre 3 homens de perfil idêntico. O Froholt, o Gabriel e o Fofana são todos diferentes, mas são jogadores que te vão dar alguma coisa semelhante do ponto de vista da disponibilidade física, da capacidade de se inserirem em zonas de ataque para finalizar, e a verdade é que o Porto não tinha esse terceiro jogador. E passou a ter. Se tiveres um jogador muito contrastante, e aqui, apesar das críticas que podemos fazer à subutilização do Mora, é evidente que o Mora é muito contrastante, é mais difícil, em alguns jogos, fazeres a tal rotação de jogadores. E, portanto, parece-me que tens um problema de definição de plantel a priori. Para que é que eu quero Ivanovic? Aliás, se vocês se lembrarem, é curioso, nos primeiros jogos da época, ainda com Bruno Lage, Ivanovic surgia nas costas de Pavlidis, o que sempre pareceu uma coisa contra a natura. A estreia dele é ao lado de alguém Pavlidis, baixar para ligar, é um jogador que tem qualidade para ligar, era Pavlidis, aquilo estava ao contrário. Mas aí eu ainda conseguia perceber, não é? Consegui perceber, achei que estava invertido, estava trocado, mas que houve ali um pensamento de dizer, em alguns momentos eu vou jogar com 2. Claro que Mourinho herdou isto, Mourinho não tem responsabilidade nisto, herdou 2 pontas de lança que são muito diferentes um do outro, e portanto a questão é mais de política desportiva, que acaba depois por complicar, e apenas num jogo em que a estratégia conta mais, e em Portugal os jogos em que a estratégia conta mais são os grandes, é que às vezes o treinador vai à procura de outro caminho. Se olharmos, por exemplo, para o Futebol Clube do Porto, e depois vamos falar disso, mas é engraçado que o Porto realmente tem exatamente isto que o Carlos está a dizer, ou seja, preparando a época com De Jong, Samu e o Denis Gul, é exatamente isto, 2 semelhantes e um diferenciado. Pois, obviamente tiveram o azar de 2 se lesionarem, mas o princípio estava lá, não é? Certo. O princípio de ter 2 jogadores mais ou menos semelhantes, Samu e o Luke, e depois ter um Denis Gul que dá outro tipo de situações.